Alteridade. Você sabe o significado dessa palavra? Segundo o dicionário online Dício, alteridade significa 1. Caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro. 2. O que torna uma coisa diferente de outra, próprio, particular. 3. Que se opõe à identidade, que enxerga o outro como um ser distinto, diferente, originalidade. Quando nos foi dada a missão de realizar um trabalho envolvendo alteridade, logo pensamos em filmes. Mas o que filmes e pensar no outro têm a ver um com o outro? Justamente a falta de alteridade em grandes produções do audiovisual. E é isso que iremos abordar neste vídeo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é o número 1 quando se trata de filmes. Essas produções vão para diversos países e são assistidas por milhões de pessoas. Mas, mesmo estando em primeiro lugar, essa indústria apresenta problemas há muito tempo, pelo menos desde 1915 até os dias atuais. Nesse capítulo, vamos abordar o protagonismo branco, whitewashing, blackface e yellowface. Começando pelo protagonismo branco. No filme Histórias Cruzadas, temos a protagonista Skeeter, que está determinada em ser autora. Ela decide escrever um livro retratando a realidade das empregadas negras. O livro acaba se tornando um sucesso, mas de acordo com a narrativa, se não fosse por Skeeter, as empregadas teriam se mantido quietas e nunca teriam começado a lutar por seus direitos. Então, bravo para a personagem principal que botou tudo em risco para salvar a vida dessas trabalhadoras. Agora, um tema estranhamente comum em filmes é o personagem principal. Obviamente, é um cara branco, que durante o decorrer da história ele se encontra em outro local, em outra cultura. Mas esse personagem é o herói, que se mostrou corajoso, habilidoso, o líder, etc. Alguns filmes que podemos ver isso é O Último Samurai. A história se passa no Japão em 1877, durante o período que o país estava deixando de ser feudal, começando a se ocidentalizar. Nesse filme, um americano, o Capitão Algren, é contratado para ensinar o jeito militar estadunidense para os japoneses. Mas durante o combate contra os samurais, guerreiros que antes serviam o imperador agora vistos como ameaça, o capitão é capturado como prisioneiro. Nisso, ele aprende os modos dos samurais e acaba virando um. 47 Ronins. O filme se inspira em acontecimentos reais. Também se passa no Japão, porém decidiram colocar como personagem principal o ator branco como desculpa que o personagem é mestiço, mas não se deram o trabalho de contratar alguém que realmente fosse mestiço para o papel. A Grande Muralha. 2 mercenários britânicos acabam chegando na Grande Muralha da China em busca de pólvora. Ambos são muito aplaudidos por todos os guerreiros chineses, por suas habilidades brilhantes, mas o personagem principal, William, se destaca por não abandonar as tropas chinesas e ficar para lutar. Avatar. Neste filme, Jake Sully, um americano, é enviado ao planeta Pandora para tentar eventualmente convencer a tribo Omaticaya a ceder seu lar para que os humanos possam coletar os minérios que estão localizados embaixo da árvore que a tribo vive. Jake acaba se apaixonando pelos costumes da tribo e decide ficar ao lado deles. Ele se revolta com a empresa que faz a mineração e lidera os guerreiros nativos no ataque. Ao fim do filme, ele se torna o Lakitan, ou seja, o líder da tribo. O que podemos ver em comum nesses filmes? Simplesmente o protagonista, um estrangeiro branco, acaba naturalmente se destacando, ou por causa do seu senso de justiça, por ele fazer o que é certo, por ele ter ficado e lutado, por ter inspirado os outros, suas habilidades excepcionais em combate. Esse personagem, às vezes, acaba se tornando um líder ou uma figura importante. Agora sobre o whitewashing. Whitewashing é a prática de colocar um ator ou atriz branco no papel de um personagem não branco. É o caso que vamos ver nos seguintes filmes. Em Doutor Estranho, a anciã do filme é interpretada pela britânica Tilda Swinton. Mas originalmente nos quadrinhos de Doutor Estranho, a personagem é um tibetano, e bem, o Tibete é localizado na Ásia Central, é um território chinês. Mortal Kombat de 1995. Na história do filme-jogo, Raiden é baseado em um deus japonês. Seu próprio nome significa raio e trovão na língua e o personagem é comumente visto com um chapéu tipicamente asiático.
Porém, no filme, Raiden é interpretado por Christopher Lambert, um ator franco-americano. É muito estranho que, tanto nos filmes e nos jogos, um personagem tão grandioso e importante é representado por alguém branco. Apenas recentemente o deus é visto sendo interpretado por japoneses. A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. A personagem principal é Miriam Killian, interpretada pela atriz estadunidense Scarlett Johansson. A história começa com um cérebro humano sendo implantado num corpo artificial, que se revela ser de Mira. Mas ao decorrer do filme, descobrimos que seu nome real é Motoko Kusanagi, o nome da dona do cérebro transplantado. Mesmo sendo uma história que se passa no Japão e adaptação de uma história japonesa, decidiram botar uma pessoa não asiática para o papel principal. A Múmia. O filme se passa no Egito e tem como vilão Imhotep, uma múmia que é ressuscitada 3.000 anos após seu falecimento. O personagem é interpretado pelo sul-africano Arnold Vosloo. Mas mesmo que o Egito esteja localizado no continente africano, ele é um país no Oriente Médio. Deuses do Egito é mais um filme sobre a cultura egípcia, com muitos atores brancos interpretando o papel de vários deuses egípcios. Temos em destaque o ator dinamarquês Nicolás de Coster, interpretando o papel de Horus, o deus do céu. Agora alguns exemplos sobre blackface. Blackface é a prática de pegar um ator ou atriz não negro e pintar essa cara com uma tinta escura, dando destaque à boca, trazendo uma imagem racista de pessoas negras. O Nascimento de uma Nação. Esse filme é de 1915. Além de aparecer alguns atores fazendo blackface e cenas ridicularizando pessoas pretas, tem uma cena muito chocante em que um ator branco pintado de negro interpreta um ex-escravo que persegue uma jovem para tentar estuprá-la. Essa mesma jovem prefere se jogar de um penhasco para fugir e morre. A história de O Nascimento de uma Nação, na verdade, também é uma glorificação à Ku Klux Klan e à supremacia branca. Infelizmente, esse filme fica marcado na história como sendo o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca dos Estados Unidos. O cantor de jazz. Jack Rabinowitz foge quando criança de casa para tentar ser cantor de sucesso, contrariando seu pai, que queria que o menino seguisse seus passos e fosse cantor em cultos judaicos. Jack cresce e agora é conhecido como Jack Robin. Em certo ponto, ele consegue uma chance de atuar no grande palco da Broadway em Nova York. Mas ao se apresentar, ele se pinta de preto, bota uma peruca e deixa um grande espaço em volta da sua boca sem tinta, querendo simbolizar lábios grandes. Diabinho de Saias. Em uma cena do filme, a personagem principal tenta se disfarçar para fazer uma audição de um show. Mas seu disfarce é se fantasiar de negra para combinar com a letra da canção que canta. No filme Bonequinha de Luxo, é possível ver o ator americano Mickey Rooney fazendo Yellowface. Ele aparece com características estereotipadas e racistas sobre japoneses. Yellowface é a prática de usarem atores não asiáticos para se caracterizarem como pessoas dessa etnia. Na cena, o ator também faz uma Yellow Voice, que é aplicar um sotaque exagerado para debochar principalmente de imigrantes orientais em países ocidentais. Yes. Miss Lady! This time I'm warning you! I am definitely this time going to call in the police! Mas por que é importante ter diversidade em filmes? A diversidade no cinema reflete a sociedade como um todo. Um exemplo que podemos citar é o incentivo à Ku Klux Klan com o filme O Nascimento de uma Nação, que durante o seu lançamento surgiram um desfile de pessoas vestindo os uniformes da clã. Quando diversos grupos étnicos de gênero ou outras identidades são representados corretamente, isso promove uma visão mais precisa e justa da realidade, que ajuda a combater estereótipos e preconceitos, proporcionando modelos positivos e realistas para todas as pessoas. A diversidade também traz novas perspectivas e ideias, promovendo a criatividade. Histórias de diferentes culturas e experiências de vida oferecem narrativas que enriquecem o conteúdo cinematográfico. Além disso, a indústria do entretenimento também possui a responsabilidade social de promover a inclusão. Um dos grandes problemas no cinema também se encontra na maneira como a mulher negra é retratada nas produções.
Nos cargos menos expressivos nos sets de filmagem, como por exemplo, o número de roteiristas e diretoras é muito menor que o de homens que ocupam os mesmos cargos. Além disso, as mulheres negras poucas vezes são escolhidas como protagonistas. Agora vamos aos dados. De acordo com uma pesquisa que analisou a etnia de mais de 30 mil personagens em filmes de 2007 até 2014, descobriram que quase não houveram mudanças nas estatísticas no período desses anos. Sendo que, em 2007, 78% dos atores eram brancos, 13% negros, 3% asiáticos, 3% hispânicos e 3% outras etnias, resultando em um total de 22% dos atores sendo não brancos. Em 2014, 73% dos atores eram brancos, 13% negros, 5% asiáticos, 5% hispânicos e 4% outras etnias, resultando em um total de 27% dos atores sendo não brancos, uma diferença mínima. Outra pesquisa, dessa vez sobre a etnia de personagens principais em filmes, aponta que, em 2011, 89,5% eram brancos e 10,5% eram não brancos. Já em 2022, 78,4% eram brancos e 21,6% eram não brancos, dados que voltaram a retroceder depois de 2019, após uma pequena baixa na taxa de personagens principais não brancos. Isso foi devido ao período pós-pandemia, que, para atrair pessoas para os cinemas, se apoiaram em filmes atuados e dirigidos por homens brancos. Mesmo que pesquisas recentes indiquem que a maior diversidade nas mídias atrai mais pessoas. Ana Cristina Ramon, diretora da pesquisa, afirma: o medo é que a diversidade seja algo temporário ou que possa ser facilmente cortada em qualquer momento do cinema ou do streaming. Considerando o orçamento, pesquisadores descobriram que a grande maioria dos estúdios de produção cinematográficas escolhem produtores brancos como diretores para os filmes com produções maiores, sendo que 73% dos diretores de lançamentos cinematográficos são compostos por eles. Filmes produzidos por homens brancos comumente têm orçamentos acima de 30 milhões de dólares. Filmes produzidos por mulheres e negros têm orçamento menor que 20 milhões de dólares. Conseguimos notar que a indústria cinematográfica está muito acomodada e há muito tempo vem se apoiando em personagens principais brancos, pois acredito que este é o caminho para criar esses filmes com maiores sucessos. Ok, você já entendeu todo o contexto sobre protagonismo branco, whitewashing, blackface e yellowface. Mas e agora? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Uma solução seriam políticas públicas que incentivem a diversidade étnica em filmes. Outros fatores importantes são os festivais e premiações mais nichados para temas específicos, como o cinema negro e o cinema feminino. Mas esses festivais ainda são pouco conhecidos pelo público geral. Outra opção são escolas, cursos de formação em cinema, faculdades, agências publicitárias e produtoras se juntarem mais firmemente na causa. Certo, eu sei que você está pensando, eu sou só uma pessoa comum que não quer ter esse trabalho todo, ou não tenho como e nem sei como fazer tudo isso. Então, algo que podemos fazer e que está mais ao nosso alcance para que a situação atual mude é criticar. Sim, criticar. Critiquem sobre os filmes que vocês veem. Compartilhe suas opiniões sobre o whitewashing que você viu no filme passando no cinema. É algo simples e pequeno, mas pode notificar os outros sobre a falta de diversidade e quem sabe um dia os produtores desses grandes filmes decidam fazer algo justamente por causa das críticas. Mas ei, agora você sabe.